Aleluia, glória a Deus, amém. Amados, eu às vezes fico pensando sobre algumas situações, né? E eu creio que o que eu vou dizer aqui, você vai se identificar. Você já viveu situações na sua vida, onde você achou que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai que te ama, esqueceu de ti? Eu peço desculpa aos irmãos, porque em alguns momentos vocês vão ter que acostumar com o sotaque gaúcho, mas Deus entende, né? Então você já viveu alguns momentos onde você achou que Deus esqueceu de ti, que você ficou para trás, situações nas quais você se pergunta: por que isto está acontecendo comigo? Por que isto está acontecendo na minha vida? Enfermidade, desemprego, desagregação familiar, violência, adultério, injustiça, drogas. Deus, onde tu estás? Tu não estás vendo isso? O que está acontecendo, Senhor? Senhor, por que todo este mal? Por que tudo isto vem sobre a minha vida? A Bíblia relata uma história tremenda. E quando Carlos começou a trazer um pensamento breve, eu fiquei assustado. Eu digo: Espírito Santo, Ele vai ministrar a mesma mensagem que tu colocaste no meu coração. Mas isto mostra que temos unidade. Isto mostra que temos unidade. A Bíblia relata uma história de um homem a quem Jesus amava. Este homem se chamava Lázaro, que significa amparado por Deus. Muitos pensam, né? Eu vejo os jovens, os adolescentes brincando, às vezes dizendo lazarento, mas sabe que Lázaro significa amparado por Deus. Eu até brinquei no meu grupo familiar, eu digo: vamos mudar o nome do grupo, vamos colocar o nome do grupo de Os Lazarentos. Você quer ser amparado por Deus? Este é um nome que diz amparado por Deus. É verdade, é verdade. Então, este homem que se chamava Lázaro, que significa amparado por Deus, ele estava passando por uma terrível enfermidade. Uma enfermidade que viria a matá-lo, que viria a ceifar a sua vida. Existe um texto que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Você pode acompanhar aqui no telão. Está escrito: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Eu vejo que só por este recado, Lázaro já era um homem abençoado. As suas irmãs eram abençoadas. Nós vemos hoje muitas pessoas, inclusive alguns irmãos, que não têm certeza do amor de Deus pelas suas vidas. Mas aqui elas diziam: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Não havia dúvida no seu coração quanto ao amor de Deus, quanto ao amor de Jesus por aquelas vidas, por aquele homem. Não havia. Eles tinham certeza: Ele me ama. Nada poderá me separar do amor dEle. O texto diz que ele estava doente. E eu fico pensando, né? Se alguém me diz: olha, aquele a quem tu amas, aquela a quem tu amas está doente, a primeira coisa que passa no meu coração é: eu preciso ir até lá o mais rápido possível. Eu quero chegar até lá o mais brevemente possível. Eu quero vê-lo, eu quero orar com ele, eu quero abençoá-lo. Não é isso? Quando alguém a quem tu amas está passando por alguma dificuldade, o que tu mais deseja é estar próximo. O texto relata, porém, que Jesus não teve pressa. No versículo 6 do mesmo capítulo está escrito: no entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Você já pensou essa situação? Alguém a quem tu amas, alguém que é muito próximo, está profundamente doente, está com uma enfermidade com um potencial de matar.
de ceifar a vida. E daí você recebe o recado: olha, venha depressa, que o teu amado, que a tua amada está doente. Aí tu dizes assim: ok, eu já estou indo, eu vou tomar um chimarrão, depois eu vou tomar outro chimarrão, e depois com muita calma eu vou até lá. Não é assim, não faz sentido, aparentemente isto não tem sentido. Será que não passou no coração de Lázaro? Será que não passou no coração das irmãs de Lázaro? Será que ele ama? Será que ele de fato nos ama? Será que Jesus não entendeu a gravidade dessa situação? Será que ele não percebe que não é brincadeira, que nós estamos dizendo para ele vir porque a situação é muito séria? Ou será que as circunstâncias, será que a agenda carregada? Jesus tinha tantos compromissos, tantas igrejas para visitar, tantas mensagens para pregar, e ele disse: olha, eu vou ter que colocar Lázaro aqui no fim da minha fila, daqui a 2 dias talvez eu tenha um tempo. Será que foi isso? Será que foi isso que levou Jesus a esperar 2 dias? Eu tenho certeza que não. E eu quero conversar um pouquinho contigo nesta noite sobre este tema. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você é: por que Jesus demorou a ir até Lázaro? Porque Jesus demorou para visitar Lázaro. O que pode ter acontecido que fez com que ele retardasse a sua ida até Lázaro? Primeira coisa que Deus falou no meu coração: Ele conhece o fator tempo. Ele conhece o fator tempo. Se você quer um título para esta mensagem, o título que veio ao meu coração é: Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Diga para o irmão que está ao seu lado: ele não chega atrasado. Não se espantes, não temas, ele não chega atrasado. Existem 2 palavras que a Bíblia costuma usar quando se refere a tempo. Uma delas é cronos. Esse é o tempo que nós vivemos, o tempo real, que é medido em semanas, meses, anos, horas, minutos. Este é o tempo. E este tempo é onde nós enfrentamos as nossas situações cotidianas. Temos as nossas lutas, temos as nossas tribulações, temos as nossas vitórias, temos as nossas conquistas. E seja na situação adversa, seja na situação de vitória, aquilo é um tempo breve. E ele passa. E ele não pode retornar. Este é um tempo que se esgota, ele é limitado, ele é mensurável, não volta. Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e existem coisas das quais nós nos arrependemos de ter feito. E nós até gostaríamos que, se esse tempo pudesse voltar, eu não teria agido assim. Se esse tempo pudesse voltar, eu não teria mentido, eu não teria enganado, eu não teria traído, eu não teria feito isso. Mas é um tempo que não volta. E nós temos então que nos arrepender e seguir a nossa vida. E existem situações dentro da nossa vida que parece que o fator tempo nos pressiona, que o fator tempo ele nos comprime. Porque nós olhamos e dizemos: Deus, eu preciso de uma solução para isto, até amanhã, até a semana que vem. E parece que Deus não está preocupado com isso. Parece que Deus não está levando em conta que existe um tempo, que existe uma circunstância. Agora, existe uma outra palavra na Bíblia, também usada para tempo. E esta palavra é kairos, que descreve o tempo certo de Deus. O tempo de Deus para interferir, para se manifestar, para se mostrar, para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu favor pela minha vida e pela tua vida.
Existe o tempo de Deus. A palavra diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Para Deus não existem limitações. Para Deus não existem limitações. Tinha um pastor amigo meu, e ele dizia assim, ele criou uma teoria. Ele disse, olha, eu creio que Deus, ele trabalha com um efeito chiclete. Eu digo, mas efeito chiclete? Isso não tem base bíblica, meu irmão. O que é isso? Ele diz, não, é assim, você mastiga um chiclete, e daí depois você pega ele e estica. E estica, e vai chegar num ponto que ele vai romper. Mas na hora que ele vai romper, Deus vem e faz com que ele não rompa, que ele aguente, que ele suporte. Então eu vejo que Deus, Ele trabalha desta forma. Ele atua na minha vida, Ele atua na tua vida no momento exato, no momento certo, sem limitações. Precisamos entender, e isto é importante, Deus não se move em função das nossas necessidades. Deus não se move em função das nossas emoções. Deus se move em função da fé que temos nele. Deus se move pelo quanto nós cremos, pelo quanto nós temos certeza que Ele vai se manifestar ao nosso favor. Isto é o que move os céus. A minha capacidade de crer nele move os céus. Não é o meu desespero diante de uma situação que aos meus olhos parece irreversível. Não há situações irreversíveis para Deus. Para Deus não existem limitações. Para Deus não existem impossíveis. Eu trabalhei muitos anos com o Ministério de Casais. E isso me dá alguma experiência em ver como os casais enfrentam situações muito parecidas. Muda o endereço, mas as situações são parecidas. E as situações muitas vezes chegam a levar os casais a concluírem que não há mais como permanecerem juntos, que é um tempo de separar. E muitas vezes nós encontramos casais que estavam neste momento e encontramos casais que já estavam separados, às vezes há mais de anos separados, achando que não teria mais como restaurar, não teria mais o que fazer. E nós sempre dizemos a estes casais, chegou neste ponto porque Jesus não estava presente. Chegou neste ponto porque você não deu a oportunidade para que Jesus fosse a terceira dobra do cordão. Chegou neste ponto porque Jesus não fez parte da tua vida diária. E nós temos visto 2 tipos de casais. Aqueles que creem que sim, que é possível, que Deus pode fazer toda a diferença. E aqueles que diante da dificuldade desistem. E o que nós temos visto são 2 situações. Famílias restauradas, famílias que se convertem, marido, mulher, filhos, que deixam o amor de Deus invadir as suas vidas e têm a sua vida transformada, a sua ótica, a sua perspectiva transformada. E nós temos visto famílias que se desfazem pela incapacidade de crer. Agora, eu quero dizer para você, Jesus, nesta situação, ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Ele sabia exatamente o que Deus tinha para ele, para Lázaro, para aquelas irmãs. E ele só tinha uma motivação: se mover em alguma ação que fosse glorificar o nome do Pai. Era isto que movia Jesus. Ele não se movia 1 minuto antes ou 1 minuto depois do tempo exato para que o nome de Deus fosse glorificado naquelas situações. Jesus sabia, pela tradição judaica, que eram necessários 3 dias para reconhecer um óbito. Ele sabia. O texto sagrado diz no verso 4 do capítulo 11 exatamente o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado
pelo meio dela, por meio dela. Jesus sabia que aquela situação adversa, aquela situação terrível, no momento certo, redundaria em glória para Deus. Na verdade, eu imagino um conflito aqui. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Imagine o dilema dele aguardar. Talvez o seu coração estivesse com muita vontade de se mover rapidamente para abençoar aquela vida. Mas como Deus, ele tinha que se mover no tempo certo. Então ele deixou as suas emoções de lado. Ele deixou os seus sentimentos de lado. E na hora exata, ele foi e cumpriu aquilo que Deus tinha planejado. É interessante nessa situação, e isso acontece conosco, quando nós decidimos andar pela fé. Ocorreram duas situações com relação aos seus discípulos. Sabe, aquele discípulo que anda do teu lado, aquele que você ora, aquele que você abençoa, aquele que você libera uma palavra profética, um estímulo, uma direção, e daqui a pouco você olha para ele e ele diz assim: não vai dar. Não acredito. Jesus tinha algumas situações assim. O texto que está no versículo 8 diz o seguinte: então, estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Mestre, tem certeza? Os caras queriam te matar a pedrada, e tu quer voltar para lá, mestre? Tem certeza? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles não queriam ir junto. Se apedrejarem ele, para nós o que vai sobrar? Pedra, paulada? Eu não sei, mas o que estava no coração dos discípulos era isso: queriam te matar e tu vai voltar para lá, e nós temos que voltar junto. Olha que situação. Ou Tomé, então, que dá uma palavra ainda mais animadora no versículo 16. Diante desta situação ele diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tem jeito, ele vai. Nós tentamos dizer para ele não ir, mas ele está decidido, né? Não é que ele é de opinião. Lá no Rio Grande, quando alguém é muito decidido, diz: esse cara é de opinião, então não tem como mudar. Ele vai, vamos ter que ir, vamos morrer junto com ele. Fazer o quê? Já estamos aqui mesmo, não é verdade? Então, se desejarmos ver a glória de Deus em nossas vidas, precisamos deixar de agir por necessidade, por constrangimento, por emoção, por circunstâncias, e agirmos pela fé. Pela fé. A maturidade na vida de um cristão não está ligada a quantos anos ela se converteu, não está ligado a que função esta pessoa exerce dentro da igreja, se é um pastor, se é um diácono, se é um líder. A maturidade na vida de um cristão está ligado ao quanto ele crê. Isto faz a diferença. Isto faz a diferença. O quanto eu creio demonstra a minha maturidade espiritual. E eu quero dizer para você nesta noite: não importam as circunstâncias, não importam as evidências, não importa o que as pessoas à tua volta estão dizendo. Diga assim: eu decido crer, eu decido acionar os poderes celestiais, eu decido ver a glória de Deus na minha vida. Esta é a atitude, esta é a atitude. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é: se tu estivesses aqui. Se tu estivesses aqui. Olha que frase que deve ter sido doída para quem disse e para quem ouviu. Se tu estivesses aqui. Ao chegar à casa de Lázaro, Jesus encontra uma situação totalmente irreversível aos olhos dos homens. 4 dias, está morto, já está no sepulcro, faz 4 dias. Eu tive uma curiosidade, não sei se você já teve essa curiosidade. Eu sei que tem médicos aqui que poderiam, se eu chamasse aqui, explicar isso muito melhor que eu. Mas
quando eu olhei essa situação, eu fiquei pensando, esse milagre que Jesus fez nessa situação foi muito grande. Foi muito grande. Você sabe o que acontece com o corpo humano 4 dias depois do óbito? Já teve a curiosidade de procurar, ler? O que acontece 4 dias? Eu vou ler para você algo que eu pesquisei. Então, presta atenção nisso. Período de 0 a 3 dias. Bactérias que habitavam especialmente no intestino e na mucosa respiratória começam a se alimentar dos restos mortais. Como não há mais alimento e para lutar pela sobrevivência, as células começam a digerir tudo o que encontram pela frente. Enzimas, insetos e larvas ajudam na decomposição do corpo humano. No período de 4 a 10 dias, Jesus chegou lá fazia 4 dias, os tecidos já estão totalmente destruídos pelas bactérias. Não sobrou mais nada. Todos os tecidos do teu corpo, após 4 dias, já foram consumidos. Isto faz com que haja uma liberação de gás metano, cadaverina, putrescina, e a pressão desses gases faz com que o líquido formado pelas células mortas entrem na cavidade do corpo. E tudo isso é agravado pelas larvas, que constantemente se movimentam, espalhando bactérias que vão dilacerando mais e mais tudo que encontram pela frente. Então esse é o cenário que Jesus encontrou. Ele chegou lá, fazia 4 dias. O Lázaro, o Lazarento, o Lázaro, o amparado, ele estava exatamente nessa situação. Não tinha mais Lázaro, né? Às vezes a gente olha e vê um texto bíblico dizendo que Jesus ressuscitou alguém, né? Então pode ter aquela ideia, a pessoa morreu, né? Chegou Jesus ali logo em seguida e botou a mão, como se fosse uma coisa simples, natural, e deveria ser, né? Porque isso é um princípio elementar da fé. Quem passar pela ETM vai entender isso, né? Faça a ETM, é uma bênção. Você vai aprender muitas coisas, né? Mas nós podemos achar que Jesus chegou ali, colocou a mão e pronto, nada havia se perdido, nada havia se corrompido, né? Mas o que ocorre é que um milagre, neste caso, foi um milagre criativo. Além de dizer para que Lázaro voltasse a viver, ao mesmo tempo que isso foi liberado pela palavra de Jesus, todo o seu corpo teve que ser refeito. Todos os tecidos do seu corpo tiveram que ser restaurados. Não havia mais nada. Esta é a dimensão do milagre. Esta é a dimensão de milagre. O texto do encontro de Jesus com Maria e Marta relata que elas haviam identificado a causa da morte de Lázaro. Sabe qual era a causa? A ausência de Jesus naquele lugar, naquele momento em que elas mais precisavam. E isto mostrava tanto uma dor no coração dessas mulheres pela perda do seu irmão, mas também uma ferida, uma raiz de amargura aberta no seu coração, porque Jesus chegou atrasado, porque Jesus priorizou outras coisas do que ir até eles, de ir até ali e levar uma palavra de cura, uma palavra de saúde sobre a vida daquele homem. E isto fica evidente, esta identificação, a causa da morte foi a ausência de Jesus, fica evidente no verso 21 do capítulo 11. Disse Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Chegando ao lugar onde Jesus estava, aí já no versículo 32, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que situação. Olha que situação difícil, que situação de dor. E o quanto isso não estava amassando, massacrando o coração dessas mulheres, e quanto isso não doeu no coração de Jesus, de ouvir delas: olha, a causa é que tu não vieste,
A causa é que tu não priorizaste. Nós temos uma outra situação parecida com essa. No livro de Marcos, capítulo 5, do verso 35 a 42, relata uma história. Eu vou ler aqui. Fala a história de Jairo, a história da ressurreição da filha de Jairo. O versículo 35 está escrito: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, viu os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Então, esta situação diz o seguinte, e este é o desafio: até que ponto você crê em Jesus? Até que ponto você acredita que Jesus pode reverter a situação pela qual você está passando? Até que ponto você acredita que Jesus pode trazer vida num quadro de morte? Até que ponto? Disseram para Jairo: não incomoda mais o mestre. Olha, enquanto ela estava doente, ainda havia esperança, ainda ele podia fazer alguma coisa, mas agora já está morta, não tem mais o que fazer, é irreversível. E Jesus diz assim: não é tempo de temer, Jairo, não é tempo de temer, crê somente, creia. Enquanto você espera o milagre de Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique, louve a Deus, porque é certo que Ele virá, é certo que Ele não te desamparará. Voltando ao texto de João, eu creio que houve uma grande compaixão no coração de Jesus, quando Ele percebeu a dor no coração de Marta e de Maria, e também a incapacidade que havia nelas de entender que aquela situação poderia ser revertida, que aquela situação poderia ser mudada. Diante desta dor, nem mesmo Jesus consegue se conter. E nós vemos o menor versículo da Bíblia em João 11:35. Jesus, quando olha esta incapacidade delas de crerem, ele diz o texto: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus ainda estimula Marta para que creia na ressurreição imediata, instantânea de Lázaro. No verso 23 até o 27, nós ouvimos o seguinte relato: disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. Você crê nisso? Às vezes nós escutamos o Kelsey dizer aqui do púlpito: você crê nisso? Eu passo essa pergunta para você nessa noite: você crê nisso? Quantas vezes conversamos com pessoas que passam por situações difíceis, estão vivendo lutas, e elas acreditam: não, Deus vai me ajudar,
Deus vai mover. Algum dia, em algum momento, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser é bom. Escuta, se Deus quiser, vai acontecer. Quer dizer que Deus pode não querer te abençoar. Quer dizer que Deus pode querer que você passe por aquela dificuldade, por aquela luta. E certamente não é assim, né? Nós vemos isso no nosso dia a dia. Basta conversar com as pessoas. Elas dizem, não, eu creio. Mas lá adiante. E Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu vou dizer para você que, às vezes, você pode estar passando por situações que para ti podem representar a morte, que para ti podem representar a desistência da vontade de lutar. Chega, não aguento mais, não posso suportar isso, não tenho como caminhar mais, para mim acabou. Se Deus quiser me ajudar algum dia, que ajude, mas eu não posso mais. Eu quero dizer para você o seguinte nessa noite: é tempo de vida, é tempo de vida, é tempo de milagre, é tempo de ver a glória de Deus, não é tempo de morte. Sabe por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Sabe que ele chorou só porque aquela situação o comoveu? Afinal de contas ele era homem. Eu vou te dizer, Jesus chorou por causa da incredulidade no coração daquelas pessoas, a incapacidade de achar que a vida havia chegado. Reinava a morte até ali, mas agora chegou a vida. Reinava a desagregação, reinava a miséria, reinava o adultério, reinava a separação, reinava a enfermidade, mas agora chegou a vida. Agora chegou a vida. Agora chegou a vida. E às vezes eu me pergunto, será que nós também não levamos Jesus a chorar? Eu já passei muita coisa na vida, né? Desde um casamento destruído, desde sendo plenamente capacitado e habilitado para uma função, com 2 pós-graduações, ficar desempregado um ano, desde rejeições, humilhações. Eu já passei um pouco de tudo, né? E eu creio que em muitas dessas situações, eu creio que Jesus chorou por minha causa. Não por causa da situação, mas por causa da minha atitude, da minha incapacidade naquele momento de acreditar que Ele poderia mudar. Mas a conclusão que eu chego nisto é: o quanto mais rapidamente eu creio, mais rapidamente eu sou abençoado. Em nenhuma destas situações, Deus me desamparou. Em todas elas eu vi a glória de Deus. Em todas elas eu vi a restauração. Eu me lembro quando estava com uma crise conjugal, há 20 e poucos anos atrás, 22, 23 anos, e eu tomei uma decisão difícil para mim. Vou-me embora do Rio Grande. Difícil. Digo, não, mas como eu viver neste lugar amado, neste pago querido? Porque aqui, se eu ficar, eu vou para o inferno. E eu não gosto do inferno. Então, contrariado, contra a minha vontade, contra aquilo, tudo que acontecia, eu com todo amor olhei para minha mulher e disse assim: eu não te amo mais. E quer saber? E nem quero viver ao teu lado. É impossível que eu volte a te amar um dia. Você imagina a estupidez, né? A grossura deste gaúcho que vos fala? Porque, na verdade, estava diante dele a prenda mais linda do Rio Grande.
E ele tem a pretensão de dizer: não quero mais saber de ti. E aí eu olhei para ela e disse assim: olha, eu estou indo embora para o Paraná. E se tu quiseres me acompanhar, tu me acompanha. Porque tem uma coisa: para eu voltar a te amar, só se eu nascer de novo. Quando eu disse isso, o Espírito Santo me pegou de jeito, né? Não é isto, bombachudo. Não é isto, machão. Não é como eu brinco com os irmãos do meu grupo familiar, né? Dedo no olho e tapa na cara, né? O Espírito Santo me pegou de jeito. E eu digo: meu Deus. E passamos, e vencemos. E Deus tem, além de restaurado a nossa vida, nos usado para abençoar casais, para abençoar famílias. Olha, decida a crer. Decida a crer. Não faça mais com que Jesus chore por causa da tua incredulidade. Não existe situação a qual Ele não possa mudar. Eu quero entrar no último ponto, já estou terminando, né? Quando o pastor Kelsey diz isso, vocês esperam mais 40 minutos, né? Já estou terminando, mais 40 minutos. Eu já estou terminando, amados. O terceiro ponto é: Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. E tem mais: além de não chegar atrasado, Ele nunca encontra uma situação irreversível. O texto sagrado, em João 11, 38 a 45, nos diz: Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhes Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, que havia dito que cria que Ele era a ressurreição e a vida, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam. Para que eles creiam. Aleluia. Para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-os ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Se eu fosse tu, eu ia dar um glória a Deus. Não é possível. Aleluia. Aleluia. Sabe qual a condição para que tu vejas a glória de Deus? Tira a pedra. Tira a pedra. Deus não pode crer por você. Aquilo que você precisa fazer, você é quem tem que fazer. E Ele te diz nesta mensagem: tire a pedra da incredulidade. Tire a pedra da incredulidade, porque esta pedra tem te impedido de ver a glória de Deus. Tem te roubado a experiência de presenciar, de vivenciar o milagre de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você nesta noite: tem alguma área na tua vida que está cheirando mal? Tem alguma área na tua vida que você percebe que
está amortecida, que você não acredita mais que ela volte a viver, que você não acredita mais que ela vai te trazer alegria. Algum sonho que você abriu mão, algum plano que você tinha, ou mesmo a tua família, o teu casamento, os teus filhos, tem alguma área na tua vida? Tem alguma área na tua vida que está morta? Olha, já está morta, está cheirando mal. Eu quero te dizer nesta noite, o texto diz: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele diz assim: você acredita nisso? Eu pergunto a você, igreja, nesta noite, você acredita nisto? Você acredita nisto que eu acabei de dizer? Isto é 100% Bíblia, é a palavra de Deus. Você consegue crer nisto? Convido a igreja a se colocar em pé. Aleluia, aleluia. Oh, Ramaralás. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Se você crê que Ele não chega atrasado, se você crê que Ele pode mudar a tua situação, se você crê que Ele pode transformar a morte em vida, eu quero dizer para você nesta noite: dê um passo de fé e tire a pedra. Tire a pedra. Você quer ver a glória de Deus na tua vida, em alguma área da tua vida que está travada, que está amortecida? Tire a pedra. Tire a pedra. Creia. Eu quero convidar você que precisa de um milagre de Deus, você que precisa ver a glória de Deus, venha à frente. Venha à frente. Eu estarei aqui com os irmãos do ministério. Estaremos orando, estaremos declarando um milagre de Deus na tua vida. Porque Jesus é a ressurreição, porque Jesus é a vida, porque para Ele não existe situação irreversível. Ele não sabe o que é derrota, Ele não sabe o que é a morte, porque Ele é invencível. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores.